ficção alternativa. Esse foi um gênero literário que eu descobri depois de ter lido O Homem do Castelo Alto. E o que é a ficção alternativa? É quando a gente tem... na verdade é um subgênero da ficção científica, que eu acho que já é um subgênero. Acontece a ficção alternativa quando dentro de um princípio científico, né, dentro da ficção científica, se parte de um ponto de vista histórico com um outro desdobramento. Então aqui no caso do Homem do Castelo Alto, do escritor Philip K. Dick, a gente tem uma ficção científica que mostra um mundo no futuro depois que os alemães e os japoneses ganharam a Segunda Guerra Mundial. O bacana do Homem do Castelo Alto é justamente essa premissa. Tudo da história dele, do Philip K. Dick, eu acho que ganha a vida que ganha, porque eu tive dificuldades com esse livro, tá? Mas assim, o que eu acho que vale a pena fazer a tentativa de leitura é pensar sempre na trajetória que o Philip K. Dick vai traçando com base nessa ficção alternativa, nesse postulado. E se a Alemanha e o Japão ganhassem a Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria, por exemplo, seria travada entre Alemanha e Japão? A Batalha de Pearl Harbor, por exemplo, poderia ter sido ganha pelos japoneses e os japoneses teriam tomado essas tropas dos Estados Unidos. A história do Homem do Castelo Alto vai se passar basicamente no território dos Estados Unidos e a gente tem o território ali dividido. Uma parte tá, basicamente até a maioria, tá dominada pelos japoneses, mas os Estados Unidos, ele está governado por alemães. E tem um território nos Estados Unidos que é um território que se diz que tem uma certa neutralidade. Eu confesso que eu não me envolvi tanto com os personagens do Homem do Castelo Alto, mas eles são assim um pouco interessantes. Por exemplo, o Sr. Tilden, ele é um vendedor de obras de arte. E aí ele vai se interligar com outro personagem da história, porque ele vende objetos que têm um certo valor artístico. Inclusive, o Philip K. Dick tem uma parte que coloca uma coisa interessante pra gente refletir nesse personagem do Sr. Tilden, que ele diz algo no sentido assim, que eu posso ter dois objetos, assim, duas canequinhas, certo? Eu posso ter duas canequinhas exatamente iguais e eu posso ter valores diferentes se eu souber que essa caneca ela pertenceu a um faraó egito do século X, ainda que eu tenha uma réplica exatamente igual. É um ponto interessante até pra gente pensar. E o que vai acontecer é justamente isso. Ele é especialista em arte e acontece uma parada de ter um objeto que é meio que uma cópia. Ele vende para os japoneses e os japoneses são exigentes para comprar esses objetos. E aí ele vai procurar saber o que aconteceu para ele não perceber que esse objeto foi uma cópia. Essa parada aí dos objetos tem uma relação com o Frank, que é outro personagem da história, e ele é um judeu. Um parêntese aqui, os judeus, né, aqui no mundo do Homem do Castelo Alto, eles na verdade são foragidos, porque todos os judeus têm que ser exterminados. E os judeus que ainda sobrevivem, eles chegam a fazer cirurgias plásticas para mudar a fisionomia deles, para eles passarem desapercebido no meio das outras pessoas. O Frank, por exemplo, é um judeu nesse estilo aí. Esses personagens, né, e tem outros também, eles estão buscando um certo sentido para sua vida. O Frank mesmo, ele vai sair dessa fábrica e vai abrir um negócio próprio. Ele foi casado com a Juliana, que acabou indo para essas montanhas rochosas que tem uma certa neutralidade. Esses personagens, assim, eles vão se articulando, não tem tanto, o Philip K. Dick, ele não coloca muita emoção neles. Agora, o que a gente percebe pelas atitudes, pelo que eles conversam, é que as pessoas, tanto esses personagens quanto as pessoas, vão lidando com essa situação de repressão, de ter soldado o tempo todo na porta. Eles estão vivendo aqui, assim, sobre o domínio, e os Estados Unidos estão tomados. Então, eles estão vivendo de uma forma, assim, tranquila. É como se o ser humano aceitasse aquela condição que, né, essa derrota dos Estados Unidos aconteceu. O mundo agora está eminentemente fascista e com ditaduras, e as pessoas se acostumaram a isso. Elas são felizes
agindo dessa forma. E aí que fica um pouco assim, vivendo assim. É isso que fica um pouco bizarro pro leitor, porque a gente sabe de um outro rumo da história. E uma outra situação interessante é que o Philip K. Dick faz uma coisa meio metalinguagem. Ele faz a existência de um livro que se chama O Gafanhoto Torna-se Pesado. E esse livro, ele é uma história que conta um mundo, numa ficção científica, que os Estados Unidos e o eixo lá, França, Inglaterra, junto com a Rússia, ganharam a Segunda Guerra. Então, essas pessoas, elas vão lendo esse livro. É daí que tem, assim, talvez, acho que o ponto também auge da história, porque o livro conta uma coisa que os personagens aqui acham absurdo. Eles ficam assim pensando que é tudo ficção, mas a gente que tá lendo é o mundo um pouco que a gente vive. Então é uma pena assim que esse livro ele não me encantou. Ele faz com que a gente que as coisas vão acontecendo e os personagens vão caminhando. E não tem assim muita emoção, mas ele pode trazer emoção pra você. E eu acho que essa premissa, mesmo não trazendo emoção nenhuma, eu gostei de ter lido e eu acho que a premissa, ela se sustenta pelo jeito que a gente vai lendo. Poxa, realmente, se isso acontecesse, o que seria da gente hoje? E como que essas pessoas que estão vivendo já acostumadas nesse tipo de estrutura política, e será que o ser humano é capaz de se acostumar realmente com tudo? E como que é o contato de um ser humano com uma história que para eles é ficção, mas que poderia ser real porque é a nossa realidade? Baguncei? Maluquice? Pois é, mas O Homem do Castelo Alto, acho que merece dar uma chance para essa história, merece pra gente pensar a política. Às vezes uma coisa, um rumozinho na história pode mudar tudo.